Então, meus amores, como a gente vinha falando, o Espírito Santo, ele vai caminhar contigo, e é isso que a gente traz aqui sempre, vai sempre trazer essa reversão na nossa mente que ele vai nos propor. Ele vai virar nossa mente de cabeça para baixo. E ele vai te levar para o teu ser. Ele vai fazer você conseguir identificar o quanto a tua mente atrapalha o teu ser. E dentro do nosso ensinamento do capítulo 6, as lições do Espírito Santo que a gente já veio estudando desde a aula passada, e a gente vai abrir um pouquinho mais essa aula, a gente vai estudar de novo isso, as lições do Espírito Santo, porque a gente não terminou, e eu sinto no meu coração que a gente tem que dar mais uma aula para isso, porque na verdade esse vai ser todo o caminhar que o Espírito Santo vai fazer conosco nessas 3 lições, uma por vez, né? Uma vai dar sequência à outra dentro de nós. Esse aprendizado das lições, que é o primeiro, para ter, dá tudo a todos. Depois o segundo, para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. E o terceiro, seja vigilante só a favor de Deus e do seu reino, vai ser um processo. É um processo de aprendizado que a gente passa com o Espírito Santo, um por vez. Começa pelo primeiro, a sequência é o segundo, e o terceiro é inevitável. É um decorrente do outro. E o para ter, dá tudo a todos. A gente vai fazer uma revisãozinha aqui, que a gente já viu na outra aula, mas vou reforçar, porque a gente precisa muito reforçar essa perspectiva. O Espírito Santo vai começar entrando, virando a tua mente de cabeça para baixo, como eu estava falando antes. Porque ele já chega dizendo, para ter, dá tudo a todos. Aí a tua mente vai dizer, não, tem gente que não merece, não. Não vou dar. Primeiro a tua mente vai dizer assim, não. Como que eu vou dar tudo a todo? Fulano não merece. Fulano lá, Deus me livre, não quero nem ver perto de mim. Ciclano lá, chatíssimo, não suporto, me dá até um negócio, energia ruim, quero longe. Beltrano, não, vagabundo, não vale o que come. E aí, o que que o Espírito Santo te diz? Dá tudo a todos. Não tem exceção aqui. O teu ser dá tudo a todos. O teu ego não dá nada a ninguém. Ele dá o que é de interesse próprio e o que o alimenta. Boa noite, Claudinha. Boa noite, Gláucia. Não tinha cumprimentado vocês, amores. Bem-vindas. Então, o Espírito Santo, ele vai começar a testar todos os teus limites, porque ele não vai te deixar em paz, até tu não chegar na paz verdadeira. O que eu quero dizer que o Espírito Santo não vai te deixar em paz é até engraçado, porque na verdade ele vai te levar para a paz. Mas ele não vai te deixar em paz até tu não enxergar o que está tirando a tua paz. E é fantástico isso. Porque para ter, dar tudo a todos, o Espírito Santo vai fazer você olhar para o que você está oferecendo ao irmão, naquele momento e naquele instante. O ego, ele te coloca a perspectiva do fazer. Eu tenho que fazer. Tem que fazer. O que que eu vou fazer agora? Nossa, agora eu vou fazer lá, eu vou gravar aquele vídeo. Aí eu vou lá no Encontro Santo, eu vou dar aquela aula top, eu vou estudar tanto, tem que estudar. Aí vai chegando as pessoas para mim, né? Vai chegando as situações. Ah, não, 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 agora eu não posso, tem que estudar. Não, porque eu vou fazer aquela aula. Não, porque depois eu vou lá e vou falar aquela coisa, depois eu vou lá no trabalho e vou vender aquele pacote. Aí eu vou fazer. Então, o ego, estou falando na minha experiência, eu tenho certeza que ele se comporta assim na sua também. Ele te coloca na perspectiva do fazer. Fazer, 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 fazer.
Fazer. Estou aqui fora fazendo, porque eu tenho que fazer para me sentir que eu tenho valor. Eu tenho que fazer para sentir, para ter um senso de importância, porque é o meu fazer que meio que me coloca na validação do mundo. É meio que me coloca aonde o mundo me aceita ou não aceita, me ama ou não me ama. E eu preciso dessa perspectiva. É claro que eu preciso dessa perspectiva do fazer para o mundo ver. Por quê? Porque o meu ser, ele não está em perspectiva. Então, o meu ego me coloca nessa perspectiva do fazer e o Espírito Santo te coloca na perspectiva do ser. O que você está sendo nessa situação? Não importa o que você está fazendo. O que você está sendo nessa situação? O que você está oferecendo para o teu irmão nessa situação? E até você não oferecer para o irmão o amor verdadeiro, o amor essencial, o amor da essência, a lição vai voltar para ti milhares de vezes. O irmão vai voltar para ti fazendo a mesma coisa de novo e de novo e de novo. E aí você vai dizer: não é possível esse cara de novo com isso. Não é possível essa pessoa de novo, me enchendo o saco com isso, querendo chato, ingrato, querendo sempre dar. O Espírito Santo vai sempre te colocar a mesma situação. Por quê? Porque tu não está olhando porque tu deveria estar olhando, que é, ele vai querer com que você olhe o que você está oferecendo para o irmão naquele momento. Você está oferecendo tudo, Camila, para esse irmão nesse momento? Você está oferecendo? Você deu o seu melhor aqui? E eu vou saber. Quando eu me pergunto, eu dei tudo aqui? Quando eu me pergunto numa situação que chega a mim e eu percebo que eu já respondi muito rápido, que eu já botei uma conclusão, aí eu paro. Porque o ego, ele fala primeiro, né? Muitas vezes, aí eu paro e falo, eu ofereci o meu melhor aqui? Aí eu vou lá e olho, não, não ofereci o meu melhor aqui. Eu já sei exatamente o que fazer. O meu ser já me diz exatamente o que fazer. Aí eu volto e falo: sai daqui, julgamento, e deixa eu amar ou fluir com Deus. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo bem prático no meu trabalho. Hoje, uma pessoa me pediu dois exemplos, eu vou citar, desse ensinamento, onde o Espírito Santo coloca o ser antes de tudo e tira a perspectiva do fazer que o ego nos coloca. Chegou uma pessoa, faltou produto na fábrica, né? Ela terminou o produto, aliás. Chegou uma pessoa e me pediu assim: Camila, você não consegue, para mim, determinado produto? Alguém não tem em estoque determinado produto para mim? Aí na hora, eu pensei comigo, na hora eu pensei para mim assim: ué, quem não trabalha com estoque não tem direito de pedir para quem tem estoque na hora que termina o produto. Está sendo injusto com a pessoa que tem estoque. Não é certo, gente? A pessoa botou estoque para ter quando não tem na fábrica, e quem não tem, tem que arcar com a escolha. Não é assim? Vocês não acham que está super justo isso? É, tem que se lascar. Tem que. Tá certo. Tem que se danar. Mas É isso aí. olha como tem lógica o que o ego fala. Tu pensou certo, Camila. Olha como tem lógica. Tem lógica. Então, eu penso assim, tá, nunca quer botar o estoque, tudo bem. Agora, quando não tem, quer que eu peça para quem tem estoque? Aí quem tem estoque vai ficar sem? Aí eu fiquei assim, pensando, e foi isso que eu ofereci. Eu não falei nada, vocês entendam. O mundo é o mundo da mente, eu não sou. Eu me comunico aqui com meus irmãos. Ou eu me comunico ou eu não me comunico. Então foi isso que eu ofereci, esse julgamento que veio para mim. Aí, só que, claro, como eu sei que tudo é para minha evolução,
Na hora, eu já falei, estou dando o que eu posso para ele? O que que eu ofereci para ele aqui? Aí eu já pensei, espera. Aí já entreguei para o Espírito Santo. Essa decisão não é minha do que é justo ou injusto, de quem deve ter o que não deve. E eu já me de- e eu vou, aí eu já ressignifiquei isso na minha mente. Aí eu pensei, eu vou perguntar para quem eu acho que possa ter. E aí, dito e feito, dito e feito. Fui para a pessoa. Fulano, você tem isso? Teria disponibilidade para ceder e tal? Tenho sim, cá. Pode pegar aqui, tal hora, tal dia, tal. Aí, obrigada. Obrigada, querido. Fui lá para a pessoa, fulano, tá aqui, tem lá, tem lá. Cá do céu, como tu é maravilhosa, só tu mesmo. Brigadão, né? Ou seja, a pessoa feliz. Eu vou ver se eu consigo ir e tal, enfim. O que eu quero dizer para vocês, gente, que são situações muito simples do dia a dia, que o ego ele quer sentar em cima do amor. Vocês entendam, o ego senta em cima do amor com um julgamento. E o Espírito Santo não vai deixar você ficar sentado no teu julgamento. Hoje eu tive duas lições, parece que ele estava me preparando para a aula. Chegou um cliente, a fábrica me pedindo assim, Camila, oferece para tal cliente uma permuta desse produto por aquele produto, a gente está precisando desse produto que esse cliente transporta, quem sabe ele faz uma permuta e, e eu tenho esse produto e esse para oferecer. Na hora que ele falou, o que que o ego me fala? Ah, que vantagem vai ter a pessoa que vai ajudar? Isso aí não é vantagem nenhuma. Ele não está dando nada, isso aí é injusto, eu não vou nem oferecer para o cliente, não tem nem coragem. Aí sentei, continuando. Aí vem o Espírito Santo. Você está dando o seu melhor, Camila? Você está dando tudo para essa pessoa, que era a empresa nesse caso, ao contrário. Porque para ter, tu tem que dar tudo a todos. Aí eu voltei e falei: não é eu que decido o que é bom e o que não é, o que é justo e o que é injusto. Eu vou fazer o que meu irmão pediu e você define qual é a rota. Aí liguei para o cliente, fulano, a empresa queria perguntar se você poderia fazer uma permuta desse produto com esse, a gente pode criar algo que seja interessante para você. Ah, você tem interesse de fazer a permuta? Primeiro perguntei. Tenho sim, não, esse valor eu faço. Ah, obrigada. Então eu vou falar lá na empresa e a gente vai montar algo, quem sabe fica interessante. Mas ele só me deu presente hoje, o Espírito Santo, só me deu presente. Ele só me deu assim, viu, Camila? Como o ego não quer dar nada a ninguém. Ele se coloca na perspectiva do julgador, daquele que detém o controle da realidade, o que cada um é, o que não é, o que tem que ser, o que não tem. E ele te coloca nessa perspectiva do fazer, do tá, tem que fazer, e eu tenho que estar aqui fora e eu tenho que receber, né? Então, como ele está desconectado, como o nosso ego ele está desconectado desse ser que oferece tudo a todos, e esse tudo que ele oferece nada mais é que a disposição de amar. O que que é tudo? O que que é o tudo que o Espírito Santo quer que a gente ofereça? O que que abrange tudo? O que que é o todo e tudo? O amor. O amor incondicional. Porque a condição quem coloca é o ego. O amor incondicional é o que está aqui desconectado de nós, é aquele que assim, eu vou fazer, eu vou oferecer o amor incondicional. Então, esse caminho do para ter, dar tudo a todos, ele revira a nossa mente.
Porque eu tô aqui nessa perspectiva do ego que diz assim, ó, essa pessoa não merece. Essa pessoa tá fazendo errado e eu vou o quê? Amar? Essa pessoa tá merecendo é um chute na bunda. Essa pessoa tá merecendo é uns bons desaforo. E ele te coloca na perspectiva de receber, então, porque ele está desconectado, então é um ser que não dá nada. Ele é uma versão de você mesmo que não oferece a sua essência. Então, ele tem que receber aqui de fora. Então, eu espero que tudo chegue a partir daqui, porque eu estou desconectado da minha essência. Eu estou desconectado desse ponto dentro de mim onde eu ofereço o meu melhor. E o Espírito Santo vai fazer com que você dê tudo a todos. Porque ele vai fazer você enxergar aonde o teu ego está fazendo você sentar. Aonde ele está fazendo você se acomodar de uma forma egoísta, de uma forma isolada. Então, ele me ajudou exatamente a perceber um pensamento de desamor que estava aqui, um julgamento. Ficou fácil para mim. Não foi sempre tão fácil assim. Hoje é, porque eu estou sempre compartilhando a ideia de amor do Espírito Santo. É o que eu quero. Então, em qualquer situação aonde eu estou lidando com meu irmão, eu já estou atenta num aprendizado. E principalmente quando mexe nos meus brios, quando eu já jogo assim a minha lógica, né? Porque quando eu já jogo a minha resposta assim rápido pro, né? Quando já vem o pensamento, eu já percebo, ó, o ego. O Espírito Santo me ajudou a isso, a olhar e falar, isso é ego e ego eu não quero, porque ego não ama, ego não é o que eu sou, ego me limita, ego me tira a verdade, ego me tira a vida, ego me tira o amor de cena da minha vida. E eu não quero o ego. E quanto mais você escolhe pelo Espírito Santo e escolhe pelo seu amor, pelo que ele vem representar, quando você escolhe por Deus, mais essa luz vai aumentar dentro de você. Mais vai ficar difícil o ego te tomar e dominar por inteiro. Porque teve vezes, no início, que ele me dominava por inteiro, assim, de certa forma. Eu não conseguia reverter tão fácil por mim mesmo. Só que ele fala que não é preciso eu conseguir reverter essa situação por mim mesmo. Mas é preciso eu me voltar nessa direção. Eu preciso querer. Só querer, tipo assim, não compreender como pensar diferente ou como fazer diferente, mas querer diferente. Então, eu posso dizer para vocês que o Espírito Santo nos ensina o estado do ser. Então, não importa o que eu esteja fazendo, eu estou fazendo a minha cama, limpando a minha casa. Como é que está o meu estado mental ali? O que eu estou sendo ali? O que eu estou sendo? Aquilo está vindo de um ponto de amor, gratidão, alegria. Ah, Camila, como é que eu vou limpar a casa com alegria? Ah, tu pode. Tu pode ter sentimentos de gratidão pelo que aquilo representa, né? Quantas vezes eu reclamei, ai meu Deus, a pia cheia de louça, tudo para fazer, que saco, tô cansada, não quero. E quantas vezes eu já me vi, Senhor, obrigada, porque aqui tem essa família linda que está comendo aqui, que bom que eu tenho essa família, que esse presente que tu me deu, e fazendo de um ponto de muito amor, aquilo ali, lavando a mesma louça que ontem eu estava odiando, principalmente com os irmãos. Não importa se eu estou na frente do presidente da, sei lá o quê, ou se eu estou na frente de alguém que eu encontro todo dia fazendo, às vezes, algo que eu não, que o meu ego acha que seja alguém que abre a porta para mim todo dia, os porteiros do meu prédio, que são meus amigos queridos, e a gente sempre conversa, troca. Eu, eu comecei a prestar atenção
O que eu estou oferecendo para as pessoas que estão comigo, não importa o que eu estou fazendo. E essa é a grande lição que o Espírito Santo te faz. Não tem senso de importância, não tem o mais importante ou o menos importante. O meu filho é importante, o filho do outro não é. Ou a minha, enfim, o meu chefe é importante, mas aquela pessoa que está lá comigo, do lado, do meu lado, não é tão importante. Não. O Espírito Santo vai fazer você olhar de forma integral e oferecer o mesmo a todos. E isso é maravilhoso, porque ele vai fazer com que tu olhe para o teu estado de ser. Porque, primeiro, você não é um corpo, e a perspectiva de receber é do corpo. Você é espírito. E o espírito precisa compartilhar o que tem. Não tem forma de você ser feliz, não tem outra forma que não seja compartilhando o que o espírito nasceu para compartilhar. Não tem outra forma de você se realizar que não seja compartilhando o que você nasceu para compartilhar. Não tem o que o ego faça aqui fora, não tem prazer que vai substituir isso nunca. Não tem posição, não tem dinheiro que vai comprar o que é a tua função com Deus. Não tem. Do que é a tua conexão, o que é esse contato interno com Deus. Nada, 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 nada. Nenhuma perspectiva que o ego te coloque, na verdade, a perspectiva que o ego te coloca é para te afastar do teu contato com Deus, para te afastar dessa noção do que aonde eu estou tocando dentro de mim, de que ponto eu estou partindo dentro de mim aqui com esse irmão. Então, ele vai te tirar da tua perspectiva de receber para dar. Você é espírito. Quem quer receber é uma mente que se identifica com um corpo aí que precisa de muito prazer, precisa estar o tempo inteiro distraído, precisa estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa para não estar em contato com o espírito. É óbvio. O que o ego não quer é fazer você entrar em contato com o teu espírito, porque a partir daí ele se acaba. A partir do momento que você entra em contato com a tua essência, todos esses pensamentos que te separam do outro, que te impedem de amar, se vão. Não vão mais estar na tua mente. Então, para ter, dar tudo a todos, vem da perspectiva do ser. O que eu estou sendo aqui? O que a minha mente está oferecendo aqui? O que a minha mente está oferecendo nesse momento com meu irmão? Julgamento? Ou ela está oferecendo a sua maior disposição de ajudar, de amar, de colaborar com aquilo, de ser com aquilo, de se unir aquilo totalmente que o irmão está trazendo? Ou não, ou ela está oferecendo simplesmente aquele ponto, não, não, isso não pode, isso não dá, isso não deve, isso não pode, não tem que ser assim. E isso é com tudo e com todos. E as lições vão vir. As lições vão vir. Vocês já devem reconhecer irmãos que estão com você, né? Que às vezes repetem as mesmas coisas. E você, quem sabe, não sabia como lidar com isso, ou isso ainda te incomoda muito, isso ainda te irrita muito e te impede de oferecer o teu melhor, né? Oferecer o tudo que você pode oferecer, que é o amor. Porque quando o julgamento está na frente, você não ama. Entenda, é impossível amar quando se julga. É impossível. Então, o Espírito Santo vai fazer você reconhecer: a tua mente está oferecendo julgamento ou ela está oferecendo amor. Isso vai ficar muito claro para você. Muito claro. Tá certo, meus amados? Essa perspectiva foi um pouquinho mais trabalhada hoje, mas eu acho que vale, não é? Vale porque a gente precisa compreender as minúcias disso e entender cada vez mais aonde isso vai se manifestar na nossa experiência. Tá certo? Alguém tem Camila, alguma dúvida com relação a isso? Sim, Paty. reconhecer, né?
que você estava falando, eu estava pensando na sensação que eu sinto de ódio, de raiva, quando eu vou ver uma pessoa que, para mim, é uma sensação, e aí a minha mente já no caminho inteiro falando dessa pessoa, né? A Exato, mente mesmo. E exato, me dando aquela sensação de ódio, que eu não quero isso, nem encontrar essa pessoa, né? Mas é a minha exatamente, mente que tá. E como é exatamente. difícil, né, Camila? O que que você vai conseguir fazer com isso, Paty? É difícil porque a gente não enxerga outra perspectiva, mas É, você vai tirar a força disso. O que que o Espírito Santo faz conosco? Ele tira a força das nossas crenças. Toda vez que você reconhecer a tua mente nesse movimento de, tipo, julgando o outro e criando todo esse estado de raiva, você chama o Espírito Santo e você fala: eu não quero mais pensar dessa forma. Esses pensamentos não são reais. Eu não quero essa forma de pensar, porque não é a forma como Deus pensa, e eu preciso pensar como Deus. Eu quero curar esses pensamentos. Quanto mais você fizer isso, mais você vai enfraquecendo. Essas crenças, elas vão se dissolvendo, elas vão perdendo força dentro da tua mente. Porque a força que a gente dá para as nossas crenças é quando a gente apoia. O nosso apoio, por exemplo, a partir do momento que você não está aqui e você não despertou ainda espiritualmente, e você está lá, não, essa pessoa é realmente um intragável, eu não suporto, eu não quero nem ver. Nossa, a partir do momento que a tua mente está fechada ali, aquela crença só vai fortalecer aquilo. E aquilo que está fortalecido é aquilo que vai sair para ti na tua experiência. Ele vai fazer qualquer coisa e tu vai dizer, viu? É isso mesmo, e tu vai reforçar. E tu vai estar num looping, num circuito de condicionamento com a tua interpretação, o que o ego vai te trazer, a tua validação, que vai ser muito difícil tu sair. Por isso que as pessoas morrem com mágoas, ficam anos remoendo as coisas, porque elas não dão abertura para a cura, elas nem percebem que aquela fala dela, que aquela voz dela é um grande boicote para o ser dela, né? E aí a gente fala em é, es- obsessores e o inimigo, e ela não entende que o próprio inimigo, o maior inimigo que ela tem é ela mesma, ali alimentando o ego, né? Alimentando esse ego, sem nenhuma consciência do que ele está fazendo com ela. Mas vai ter um momento que todos vão despertar, né? Cada um no seu momento. Mas o que você vai poder fazer é isso, é enfraquecer essa crença de que o irmão é daquele jeito. Cada vez que ele vier aí, o Espírito Santo vai te mandar muitas experiências com ele. Muitas. não. Com a pessoa. Vai. Porque ele não vai permitir com que você continue com esses pensamentos. Entenda, são grandes oportunidades. Quando eu iniciei a minha caminhada espiritual, eu me deparei com ciúmes que eu não sabia que eu tinha. Até então, nunca tinha visto em mim. E teve uma situação na minha vida pessoal que aconteceu e que eu me vi assim com um ciúmes doentio que eu não sabia. Eu assim, gente, da onde vem isso? Eu não sabia nem por que que eu me sinto assim. E aí eu já estava iniciando os estudos e já estava numa busca. E Jesus aqui ele fala que você não precisa ficar procurando no passado as causas, porque às vezes a gente quer justificar, né? Eu podia ir lá na constelação e ver que a minha mãe, quem sabe, me rejeitou, não me deu atenção, eu me senti rejeitada pela minha irmã. Enfim, qualquer coisa eu podia dizer que justificasse os ciúmes que eu sentia. Mas no fundo, a minha oração era sempre assim: Espírito Santo, eu sei que isso não é meu, eu não quero isso para mim. Eu não quero pensar. Aí eu ia na raiz do meu pensamento. O que que eu pensava para me gerar aqueles ciúmes? E aí eu ia naqueles pensamentos e eu falava, eu não quero, esses pensamentos não são meus, eu não quero mais pensar assim. Tira eles. E eu fui
E ele me mandava sempre, tinha uma pessoa que me despertava isso. E aí, quando eu sabia que a pessoa estava a caminho, eu falava, ai, Senhor, lá, ai, socorro, lá vou eu, deixa eu me preparar. Aí eu me preparava. Eu me preparava e vinha aquele sentimento, e eu começava a entrar em oração. E eu saía de perto e eu começava a caminhar, e eu começava a pedir para ele me libertar daquilo ali, daquele sentimento e daqueles pensamentos. Eu não quero isso, eu não quero sentir isso. E eu tô vendo o que o ego tá fazendo comigo, eu não quero. Tira isso de mim, eu não sei o que fazer, porque a gente não sabe o que fazer. É difícil, quando você fala é difícil, é porque a gente não sabe o que fazer. Eu não sei sair dali sozinha. Se eu soubesse, eu não estaria aqui pedindo, passando pelo treinamento, né? Então, ele sabe que a gente não sabe. Só porque, só pelo nosso movimento de não querer, de querer enfraquecer a crença, de não querer pensar. E aí, eu vou contar o meu final feliz, que eu fui continuando no caminho, continuando fazendo o que, né, as lições do Espírito Santo, nas minhas experiências, pedindo, curando. Quando chegava essa situação do ciúme, eu continuava. Então, eu pedia para a pessoa ter paciência, que eu não falava nada para ninguém. Eu sabia que era algo já que eu tinha que tomar conta, né? Eu não ficava assim justificando nada, mas eu entrava para dentro de mim e ali eu fechava a cara porque eu estava em processo de limpeza com o Espírito Santo. E depois de um tempo, simplesmente aquilo sumiu da minha vida. Aquele sentimento se foi. E do dia para a noite, depois de um tempo, claro, de ter várias experiências ali, eu percebi que aquilo não tocava mais daquela forma. Eu pensei, Senhor, assim, Espírito Santo, tu integrou esses meus pensamentos, eles foram curados, eles não vibram, não me toca mais, não mexe mais comigo. Essa mesma situação não mexe mais comigo. E eu fiquei assim maravilhada com aquilo, porque eu saí de um estado onde a emoção me dominava totalmente, né? A emoção forte, ela te domina. E eu fui enfraquecendo, 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 quebrando aquilo, quebrando. E quando eu vi aqueles pensamentos que geravam aquele sentimento, que é o pensamento sempre, que geravam aqueles ciúmes, ele simplesmente curou. Ele perdeu a minha validade. O que aconteceu? Perdeu a minha validade. Eu não apoiava de tanto que eu vivi, de tanto que eu falei, não, vou pensar assim. Aí eu pedi os pensamentos do Espírito Santo e eu ficava ali, eu curei. E é assim. O Espírito Santo não vai deixar os pensamentos mais interferirem com o teu estado pleno do ser. Porque se você tira esses pensamentos, sabe o que acontece? Você com aquele irmão, você ama aquele irmão. Você tem misericórdia. Se aquele irmão está num estado de projeção do ego, você tem a misericórdia, você quer tocar o irmão com amor. Você quer tocar o irmão com amor. Se tira os teus pensamentos sem amor, o que fica em você é o que Deus colocou ali e que ninguém tira, amor. Você oferece tudo para ele ali, porque você restabeleceu quem você é. A tua mente integrou o que você é. E dali o que você é, nessa certeza, tu só colabora, tu só estende, né? É o que a gente vê com muitos irmãos que chegaram, né, nesse nível de cura. E é o que o Espírito Santo vai fazer com você. E ele vai te ensinar que para ter paz, você vai ter que ensinar para aprender. A paz, ela é um atributo teu, e a gente falou isso. É um atributo teu, é um atributo que você vai ter que encontrar dentro de você, porque se você está perdendo a paz, é porque você está acreditando em pensamentos ilusórios que te tiram a paz. Pensamentos de Deus te trazem paz e alegria. Pensamentos que não são de Deus te trazem conflitos. Então, se você se vê como um ego separado de Deus, que precisa se defender, que precisa atacar, que precisa fazer justiça, que precisa ir atrás do que é correto, se você acha que é você que é responsável por isso,
você vai ter sim a necessidade de atacar e defender muito. E a paz nunca vai ser um atributo que você vai encontrar dentro de você e ensinar para você mesmo. Por que que ele fala ensina para aprender? Porque ele fala que tudo o que eu projeto, projeção é sempre do ego, ou estendo, que é o compartilhar do amor, é o que eu estou fortalecendo em mim. Só eu ensino para mim mesmo. Tudo o que eu compartilho a nível da mente, ou é o ego, ou é o medo, ou é o amor, é o que eu estou aprendendo e reforçando. Então, a paz, ela é a mesma coisa. Para mim, fortalecer a paz vai ser algo que eu vou querer. Então, se eu estou numa situação que eu estou vendo conflito, e eu vou estar querendo defender minha opinião, e o outro está oferecendo. Eu quero defender que a margarida tem que ser plantada aqui. O outro defende que a margarida tem que ser plantada lá. Né, Cláudia? Então, se cada um defendeu sua posição das margaridas, você não vai ter paz. Você está ensinando o que para você? Você está ensinando guerra para você. Você quer paz, você quer sentir paz? Dali não vai vir. O que você está ensinando a você? Então, o querer a paz vai ter que ser uma motivação que vai vir da primeira lição que o Espírito Santo vai fazer com que você aprenda. Para ter, dá tudo a todos. Para ter a paz, ofereça a paz. Eu ofereço a você, eu ofereço a você, porque eu quero o amor e a paz aqui, mais do que eu quero a margarida plantada aqui. Eu quero o amor mais do que eu quero que a coisa aconteça do meu jeito. Eu quero a paz. Então, eu vou te amar, eu vou acolher o que você está me falando. E não é de um ponto de sacrifício. O amor não é sacrifício, e Jesus repete isso 1000 vezes aqui, porque a gente pode achar que o amor exige sacrifício. O amor parte de um ponto de puro querer dar. É puro voluntariado tu vai porque tu entende que esse é o chamado. Você entende? O amor entende o chamado para ele ser ele mesmo. Se eu sou amor, toda oportunidade que eu vejo é uma oportunidade de amar. Tem uma situação que ele me curou também, que eu falo curar é quando ele reverte a minha forma de ver. Tinha uma pessoa que chegava a mim e eu sempre que ela chegava a mim era pedindo algo e eu falava, nossa, só me procura quando precisa. Alguém já teve esse pensamento? Só me procura quando precisa. Muito bonito. Lembra de mim para convidar para uma coisa boa? Não. Agora, quando tem pepininho, precisa estar aqui. A primeira da listinha é Camilinha, né? Bonito, né? Só me procura quando precisa. Não sei se isso passa pela cabeça de vocês também, esse julgamento, ou foi só comigo. Tô brincando, o ego tem essa fala direto. Essa é uma fala muito espetacular do ego. Só me procura quando precisa. E aí, claro, eu percebia que aquilo me incomodava. Quando a pessoa chegava, ela me pedia, eu já não queria ajudar, né? Ah, é. Agora procura quem sempre procura. Deixa eu aqui. Deixa eu na minha. Tô bem. Você está oferecendo o seu melhor, Camila? Não, Espírito Santo, não tô. Você está sendo o melhor que você pode ser, Camila, para esse irmão? Não, não tô, mas também não quero ser. Aí eu brigava com ele um pouquinho às vezes, sabe? Eu ficava ali, ai, que saco, né? Mas, poxa, ele ali, ó, só me procura quando precisa. Até que ele foi, claro, eu fui trabalhando com ele esse pensamento e fui trabalhando com ele. E hoje ele me faz enxergar a bênção que é eu receber um pedido de ajuda. Hoje ele fez eu enxergar o quanto é bom, o quanto eu agradeço cada pessoa que chega me pedindo ajuda para qualquer coisa que seja. Eu agradeço tanto porque é uma oportunidade de amar.
Ele só está me dando oportunidades de eu ser o que eu sou, de me conectar ao que eu sou. Então, é um chamado para mim ser com Deus. Então, é o tempo inteiro algo que o ego fazia eu enxergar como algo indigno e injusto, ele me fez enxergar como a maior oportunidade. Porque o amor, sendo amor, ele precisa ser expressado. O amor, sendo amor, ele precisa ser manifestado. E cada pessoa que chega pedindo ajuda de qualquer forma que seja, é uma forma de você ser. É uma forma de você, opa, oportunidade aqui de eu acessar o que tem de mais puro e bonito dentro de mim. Oportunidade aqui de fazer o que eu nasci para fazer. Amar com Deus. E esse pensamento se foi. E eu não vejo mais ninguém chegar a mim pedindo, pode ser 1000 vezes, como algo, que prevalecimento, né? Como o ego fazia eu enxergar. Então, tudo que eu compartilho, eu aumento. E se você quiser que o amor aumente a voz dentro de você, comece a querer compartilhá-lo. Não precisa já saber, não. Como eu expliquei para vocês. É só querer. É só falar assim, eu não quero mais pensar dessa forma, dessa pessoa. Não quero mais sentir essa raiva por essa pessoa. Eu não quero mais sentir esses ciúmes. Isso não é digno do Filho de Deus. Isso não é o que Deus me criou para ser. Deus não me trouxe ao mundo para mim ficar aqui se passando raiva, ciúme e todo. Não, não, não. Tem alguma coisa errada comigo aqui, né? Então, tudo que eu quero que aumente, eu preciso compartilhar. E a paz vai ser essa consequência. Eu quero paz, eu vou compartilhar e eu vou escolher a paz primeiro. Ela não vai vir de fora, tá? Você não vai ter paz quando a tua casa estiver toda arrumada, quando os teus filhos estiverem todos comportados, quando o mundo estiver no jeitinho perfeito que você acha, quando só o seu partido político está no poder e você acha que está tudo certo que eles estão fazendo. Não vai vir dali a paz, tá? Desde que o mundo é mundo, tem guerra, tem briga política, tem tudo que o mundo tenta vender para nós. Desde que o mundo é mundo, não é de hoje. Então tenta dar crédito para o que é de Deus, por favor. Para de comprar o que é do mundo. Para. Bota tua mente para acreditar na verdade que Deus te traz aqui. Todo encontro. E quem já está mais avançado todo dia nos exercícios. Porque a tua verdade está aí, inteira. Só o que está faltando é tu acreditar. Tu não acredita. Como é que tu vai viver algo que tu não acredita? Impossível. Como é que você vai viver o que Deus tem amor e alegria para você a todo instante? Não tem um problema que você identifique que não tenha sido solucionado por Ele. Tudo isso é a verdade. Mas o que nos distancia disso? Nossa mente, que ela acredita tudo no oposto. Então, olha a importância de a gente estar aqui e dar espaço para Deus falar um pouco. Tira o mundo um pouco, deixa Deus falar um pouco dentro de você. E outra, ele só vai aumentar a voz quando você querer escutá-lo. E querer escutá-lo é compartilhar a vontade de amar e chamar o Espírito Santo para te ajudar nisso. Que sozinho tu não consegue também. Tu não consegue saber o que é o amor incondicional dentro dessa tua mente que condiciona tudo. Dentro da nossa mente que condiciona tudo. Mas o Espírito Santo vai te ajudar sim a ser vigilante a favor do reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar que a gente vai depois que a gente morre. Entenda isso, a morte não resolve nada. A morte não resolve nada. A vida é agora. O que resolve é a vida, e a vida está na mente. Então, não é porque o corpo físico não existe, a partir de um certo ponto, que a tua mente vai alcançar o que ela precisa alcançar agora. Porque muita gente acredita que,
algo melhor está por vir depois do desencarne. Não, não, o trabalho é agora. O reino de Deus é agora. O reino de Deus é a tua mente com pensamentos de Deus. O reino de Deus é a tua mente aqui e agora, pensando somente como Deus pensa. E esse trabalho se faz agora. Jesus fala aqui no curso, a morte não resolve nada. Ela só te engana mais um pouquinho. O ego faz isso. Ele bota para frente. Tu não precisa fazer nada agora. Continua nessa tua loucura aí, buscando o que tu acha que tu tem que buscar, que depois que tu morrer, quem sabe o céu te espera. Quem sabe tu foi bonzinho o suficiente. E aí, quem sabe tu vai para um lugar bonito. Não é assim. A vida é eterna e ela é agora. E o reino de Deus, ele é algo que você busca agora, em vida. E a vida está na tua mente. Você é mente e espírito. Então, ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino, e vai ser outra lição que o Espírito Santo vai te ajudar, é você olhar para a tua mente e para esses pensamentos, como eu falei agora aqui, que atrapalham todo o fluxo do ser. Então, o Espírito Santo vai falar tão alto dentro de você que você vai conseguir, com ele, avaliar cada pensamento na tua mente sobre alguém, sobre alguma coisa, se ele é falso ou verdadeiro. Se ele é verdadeiro, ele retém para você e ele fortalece. Se ele está mais ou menos, ele purifica para você. Se ele está totalmente em oposição ao amor, ele nega. Você vai passar por um período também tendo que ser vigilante com relação aos pensamentos que a gente está apoiando, que a gente deixa entrar na nossa mente. Porque parece que a gente não tem escolha. Parece que a gente não tem escolha. Parece que a gente pensa tudo assim sem escolher. A gente está tão inconsciente desse processo que às vezes a gente fala assim, meu Deus do céu, eu penso sem conseguir entender de onde vem. Mas o Espírito Santo vai te levar lá na fonte da escolha. Aonde você vai poder, isso eu escolho ficar. E isso não pertence ao reino. Porque o reino de Deus é a minha mente com os pensamentos de Deus. E você vai saber certinho qual é o pensamento que não é de Deus. E com isso, você vai blindar a tua mente. Blindar a tua vida. Até que não seja mais necessário essa vigia, porque o Espírito Santo te leva até então, te prepara para Deus. Jesus fala que o Espírito Santo nos prepara para Deus, né? Aonde, a partir do momento que a gente aprendeu tudo isso com ele, essas 3 lições, que a gente vai exercitar, né, ao longo dos nossos dias, a partir desse momento, ele sai de cena, né? E deixa Deus fazer o chamado para o conhecimento, para a nossa mente realmente conhecer com Deus. Mas antes disso, é com o Espírito Santo que a gente afina tudo aqui dentro da nossa mente e a gente molda a nossa percepção de uma forma muito amorosa e não deixa mais o ego nos bloquear dessa forma e nos impedir de ser, de olhar para o ser e ser o melhor que a gente pode ser para o irmão, em qualquer um, para dar tudo a todos. É isso, amores. É isso a nossa aula de hoje. Seguimos em frente. Quero saber o seguinte: quem hoje deixou a margarida ser plantada onde precisava ser ou brigou que a margarida tinha que ser plantada do outro lado? Vamos lá? Alguém tem alguma experiência que percebeu que... Eu não sei se vocês já tiveram alguma situação que já perceberam algum pensamento, perceberam alguma forma
que tá ali, alguma experiência vindo e voltando várias vezes, querendo compartilhar com a gente, para a gente, quem sabe, conversar um pouco sobre ela, abrir, tentar, né, fazer esse processo de ir para o pensamento. Alguém tem alguma experiência para compartilhar que quer colocar para a gente trabalhar juntos? Eu quero só contar que ah, a minha lição hoje é a 351 e é bem Uhum, o assunto mais ou menos que tu estava falando. Então, para mim é automático. Quando eu estou vivendo uma situação que eu quero culpar o irmão, o meu próximo, uhum, que eu quero, aí eu culpo ele, daqui a pouco meu Deus, a lição dizia hoje que se eu quero paz, eu tenho uhum. eu só vou ver a paz se o meu irmão for santificado, se eu ver que ele é como eu, que nós somos como filho de Deus, a extensão de Deus, Sim, santo. E aí eu já me corrijo na hora. Então, de tanto fazer lição, né? Hoje é 351, isso. justamente dizia isso. E aí, quando eu fui culpar o irmão, botar defeito e criticar, essas Aham, coisinhas assim, sabe? sim. Aí eu, meu Deus, não. Intuitivamente, assim, acho que foi o Espírito Santo que me lembra, né? Porque eu peço para ele Claro. me lembrar, porque eu peço para Com ele me corrigir. certeza. É. E aí me vem a lição na cabeça, e aí eu me fecho, né? E me fecho pro exterior, eu vou pro interior e corrijo e faço a lição direitinho, aí muda já. Já muda. Já o meu irmão é um anjinho. É isso aí. É que o que que acontece? É o que a gente estava falando, tu vai enfraquecendo. A parte pessoal dos treinamentos que vocês vão fazer, ela vai ajudar. Cada vez que eu trago um pensamento verdadeiro, cada vez que eu chamo o Espírito Santo, é que eu estava falando no início da aula, cada vez que eu invoco esse poder, que eu penso, que eu trago um pensamento dele, que eu peço por um pensamento dele, cada vez que eu repito a lição é sempre um pensamento, né, que Jesus traz, cada vez que eu faço isso, eu estou diminuindo o ego e fortalecendo a luz. Então vai ser cada vez maior a minha disponibilidade de querer curar, de querer a paz, de querer oferecer o meu melhor, de voltar atrás e escolher de novo, que é isso que o Espírito Santo faz. Você sempre pode escolher de novo. O amor é sempre uma escolha pronta para o próximo momento, né? Ah, errei aqui. Próximo momento, opa, escolho diferente. Espírito Santo vem aqui. E você vai conseguindo reverter muita coisa. Vai, Cláudia, eu sei que tem Algumas problema. vezes já foi como sacrifício, poucas vezes foi como sacrifício, né? Uhum. Que não tem que ser como sacrifício, mas algumas vezes foi, porque o ego era tão mais forte, né? Sim, Que era sacrifício. sim. Agora já não é sacrifício, agora eu é que já vou em busca. Eu é que já Isso, corro, já vou em busca do Espírito Santo. Inverteu, isso, mas é isso. lição 351. E assim, e eu vou falar uma coisa para vocês. Esqueçam o tempo, tá? A Camila estuda há 10 anos o livro, então por isso que ela já consegue de uma forma mais fácil. Eu estudo há 1 ano, eu comecei agora. O tempo, Jesus fala aqui em um dos subcapítulos, que não tem a ver com o tempo, tem a ver com o nosso querer. Se você quer isso totalmente em 1 ano, Você, ele fala que está tudo ao teu acesso em um momento. É um momento que você quer totalmente aquilo, você tem. É que para nós leva um tempo para a gente ir desmanchando o ego. Porém, a velocidade no tempo, ela acontece não porque você tem que estudar tanto tempo. Não, não. É a medida do teu querer. O quanto teu coração já quer isso. Quanto tu tá pronta para abrir mão, né? Porque o ego nada mais é que um eu teu que tem que morrer, não é? Não é? Não é um eu aí dentro que fala muito convincente, ele tem que morrer. Eu já falei isso várias vezes. Jesus fala para Nicodemos, é nascer de novo. Porque esse ego tem que morrer e você tem que nascer de novo do Espírito. É o que Jesus falou para Nicodemos. Ele tem que morrer, o ego. E aí, quão rápido você vai perceber que esse ego tem que morrer? É o tempo que você vai levar para estar com a mente bem restaurada. Então não tem a ver tempo, tá, gente?
Tem pessoas que eu percebo que estão super comprometidas e que eu percebo como estão já alcançando situações que para mim demorou muito mais, mas não tem nada a ver com o tempo. Tem a ver com o comprometimento, a disponibilidade de querer o amor na vida mesmo e só ele, tá? Tá certo, amores? A Glau falou aqui, que aula iluminada, gratidão. Gratidão a mim, que vocês estão aqui comigo e a gente compartilhando tudo isso. Obrigada também, Glau. Que bom que a aula tocou, né? Fala, meu amigo diplomático. Não, eu queria até. Tá dando para ouvir? Tá. Só pontuar, né, que eu me identifiquei muito com o exemplo que tu trouxe da tua empresa ali, e no meu caso, se acontecesse comigo, eu ia pensar daquela forma, no primeiro momento, ia pensar daquela forma, exatamente igual. É. Mas como um bom aluno diplomado do curso, eu também. Mas é engraçado que essas reflexões, Camila, e quando a gente toma uma atitude assim de bate-pronto, não, mas só que logo no mesmo minuto, às vezes já vem essa reflexão e digo, peraí, mas será que eu não posso fazer nada mesmo? Vem Uhum. isso, Ale. Isso mesmo. Quando vem a reação, quando a gente reage, logo vem uma sensação de desconforto, porque tu Isso. não. Isso, isso depois que vai criando essa maturidade, tu reagiu, até tu falou aquilo que o ego mandou, só que Isso. vem um desconforto em seguir. Isso. E aí tu peraí. Aí isso é bacana, esse desconforto é Isso. bom. Isso. Porque aí tem essa possibilidade de a gente refletir, e aí, no teu caso, não foi, deu tudo certo ali, né? Isso. Encaixou, porque a gente Isso. faz essa reflexão. Eu achei muito bacana. Muito obrigado aí por esse exemplo. Foi muito Eu que importante. agradeço. Eu que agradeço, meu amigo. Eu que agradeço, e é isso que você falou. Gera um desconforto. E se você volta para dentro, o teu ser te fala o que fazer. É. Tenta de novo. Vai lá e faz melhor. Gratidão, Camila, a cada encontro, mais aprendendo mais a Monique. Beijo, Monique querida. Boa noite, pessoal. Boa semana. A Glau mandou aqui para a gente também. Que bom, gente. Muito obrigada, tá, Jefferson? Obrigada, pessoal. Muito obrigada pelo nosso encontro de hoje. Foi maravilhoso estar aqui com vocês, estar com ele, aprendendo tanto e cada vez mais se preparando para esse chamado, para amar mesmo. É isso aí, tá bom, meus queridos? Muito obrigada. Uma linda semana para todos. E olha, lembrando da nossa imersão, tá? Dia Querendo falar 5. aqui só um pouquinho, dia 5 de julho, nossa imersão. Para quem ainda não colocou o nome lá no link, vamos colocar, porque daqui a pouquinho, eu acho que já na semana que vem eu vou abrir daí, porque a gente está dando prioridade para os grupos de estudo, tá? E a gente está dando prioridade para o pessoal do Encontro Santo, e depois disso a gente vai abrir nas redes para quem está querendo fazer imersão espiritual. Então, garanta a vaga quem quer, que vai ser, a gente sabe, né? Vai ser um dia maravilhoso. Até, Monique, tem um pessoal vindo lá de Morro da Fumaça, tá? Tem a Rai, tem a Dorilma, e se você quiser vir junto, faz um carro aí, vamos fazer um frete, né? Eu falo para eles fazer. Sim, sério, isso mesmo. O pessoal vai vir lá de Morro da Fumaça, o pessoal que acompanha online, já me falaram aqui, e aí tu pode vir com eles, tá bom? Na verdade, é as meninas, com elas, tá? Tem 3 vindo, cabe 4 no carro. Conversa sim, vai ser muito legal, tá bom, pessoal? Beijo, beijo. A gente se vê no próximo Encontro Santo. Fiquem com Deus e Valeu, linda semana, e cheia de presença, cheia de luz. Tchau, Luiz Felipe. Tchau, galera. Luiz. Tchau, Luiz.